nome é Glicínia Citinareschi, eu sou especialista na prática em boa parte teórica das fibras naturais. E não faz o menor sentido uma planta fitoenergética, segundo Nina Grever, um país como o nosso, o Brasil, onde os médicos denunciam a prática da intoxicação alimentar que vem dos venenos legalizados, né, no Brasil. Eles denunciam os reflexos negativos no corpo humano na aplicação dessas pessoas, descartes para quem come, como diarreia, vômito, dores no corpo, dores de cabeça, câncer e tudo mais, na busca de uma altíssima qualidade de produto e baixíssima para nós que somos humanos e na natureza. E é comprovado, né, que causa câncer. Daí a gente tem uma sativa que é demonizada para curar o câncer, ajuda, né, porque toma aqueles remédios que deixa maluco em relação à ansiedade mental. Tem vídeos meus para trás, a gente não sabe quem e quando desencadeia. Não sei da parte médica, não sou médica, sei da parte como paciente. E daí tem uma demonização por ausência de conversas éticas e não morais, que nos desfavorecem, que não tem ninguém melhor. Muito obrigada, Porta dos Fundos e todos vocês, que sei lá quantas pessoas são, 300. O sargento, tenente, major Peçanha, entre a diferença do maconhista e eu não sei o que. Não dá para ficar nessa situação. Porque o que acontece? A gente tem perdido em várias questões. Porque, primeiro, se é preciso fazer exame para saber se a pessoa é alérgica ao uso dessa planta fitoenergética e fitoterápica ou não, e como, se é através de óleo, se é através do fumo, naqueles, não sei o nome daquilo. Ai, adolescente deve saber, né? E a sativa L, que é para fiação. Gente, tá, vou falar da sativa A primeiro. Eu perdi um caderno que eu escrevi mais de 150 páginas. Eu não registrei ainda isso e a gente tem que tirar o olhar moralista e ir para os dados técnicos. É um completo absurdo, isso é uma carta aberta, é uma pesquisa minha teórica, não é pré-teórica, porque é dentro das pesquisas científicas que vocês podem googlar, entendeu? No Google científico. Então, a gente perde com a indústria do remédio, com estudos nas universidades, né?
O Brasil não tem estudo sobre a loucura mais nas universidades de psiquiatria, se eu não me engano, entre outras coisas. Na medicina homeopática, isso entra numa conversa entre a medicina homeopática e entra num renascimento também cultural. Porque a gente está falando de estudos bioquímicos, neurocerebrais. Existem mais de 4.000 artigos científicos sobre a cannabis. 70%, que são 30.000 artigos científicos, foram nos últimos 10 anos. 90% da literatura, uma literatura que o pessoal vem estudando de 2002 para cá, tá? Todos eles foram tolerância zero no THC no volante. Como que vai saber? Se não é controlado por um SUS, se não é controlado por uma política estatal, como vai funcionar isso? Né? O estatal, que daí vende para o privatizado lá na frente, deveria ser assim. Canção de Chico Buarque de Holanda, né? Droga se compra na drogaria. Maconha sativa se compra aonde? Farmácia de manipulação. Quem produz? Quem são os... vai fazer essa jardinagem, como diz o Marcelo D2. Para isso, você precisa ter um estudo bioquímico de exame de sangue anterior dentro dessas homeopatias, aonde se vende. É uma semente que demonstra importantes efeitos antimutagênicos. Os brotos exibiram eliminações de radicais, eliminam superóxidos fortes. Na sua composição fenóica, tem muito ferro. Os seus extratos metanólicos, fora a quantidade, né, tem uma concentração de ácido vanílico gigante. Por área de raiz, você consegue mais ou menos 100 gramas de produto seco. O ferro é o essencial para o transporte do oxigênio, respiração e atividade enzimática. É um metal reativo que catalisa dano oxidativo em tecidos e células vivas. A ferrosina pode formar quantitativamente complexos de ferro antioxidantes dos brotos e raízes, que são muito fortes. Os polifenóicos ou polifenóis são um dos contribuintes oxidantes da planta, da sativa, comprovando a ação e eficácia positiva entre a ação fenóica e a atividade antioxidante. Isso é maravilhoso para a questão de estar sempre
renovando o carbono e fazendo sequestro de carbono positivo para aquela área, onde se formam os bancos de cálculos de carbono. Então, ela é incrível em relação a zilhões de coisas que o brasileiro vem perdendo em relação à produção. A produção ela pode ser feita, regulamentada na política pública, já que existe um Senado, um clero contra. É muito mais fácil tudo isso registrado através da medicina e com estudos que fazem o Brasil e a parceria do Brasil com a França, sendo que a França tem estudos incríveis em vários países, como na Tunísia e na própria Índia. E daí crime sim quem estiver contra a lei estatal. Porque, ó, isso vai para todas as indústrias farmacêuticas de comércios. Ele vai para a indústria de papel. Ele vai para a indústria de cigarro. Ele vai para a indústria médica. Vai para a indústria de óleos. Vai para a indústria de alimentos, ele vai para a indústria de remédios, vai para a indústria terápica, vai para a indústria têxtil. Têxtil vai desde corda de barco, né? Você vai desde a área marítima até a área de avião. Da Embraer, a parte têxtil pode ser toda. Estamparia, tinturaria vegetal. Ela tem muito oxigênio, essa planta, comparada, né, às demais. E o seu crescimento também. Ela é antitrombótica, gente, anti-inflamação, antialérgico, ela ajuda nos vasodilatadores, a coagulação de metais. E isso não quer dizer que está no fumo. Isso pode estar na semente. O fumo é a flor, não está na flor necessariamente. Porque vai saindo. É uma planta fantástica. Tanto que, olha só, o feltro, que é um não tecido, que foi feito com sobras de pelo e os homens jogavam aquelas toras e puxavam em carro de boi que cobriam as casas, principalmente no inverno, com toda a pelagem ali, porque daí a umidade da grama ali, do mato, fazia unir junto com o transpassar, imagina o peso, né? Então existe há 10 mil anos esse não tecido, que é o feltro. O cânhamo, se eu não me engano, ele vem 12 mil. A seda veio 5 mil e pouco. A seda é jovem, antes de Cristo, é claro. Isso pode estar na variedade de semente. Nos Estados Unidos se vende semente para quem faz essas dietas metabólicas por alguma questão. No próprio Canadá, né, que vê um potencial do cânhamo industrial da Sativa L. E para a produção da bioenergia.
reduz emissão de gases de efeito estufa e melhora na economia do país. Acredita-se que reduz 10% dos impactos negativos na utilização de fertilizantes. Tem colheita e poligeração no desenvolvimento agrícola. E foram décadas de pesquisas na otimação genética. O maior desafio não dá para acreditar. Eu acho que é só os lords do Papo de Segunda que vem ajudando nesses últimos 7 anos, porque o maior desafio são as influências morais, que traz a legalidade de um produto que o bem dele é muito maior. E é só ter uma questão de estar dentro de uma política estatal, dentro do governo. Agora, o governo não pode assumir esse compromisso porque ele sabe que ele tem outros interesses, que está coligado com uma outra coisa. Ai, gente, daí não dá, né? Para pagar essa conta deles. Em relação ao desenvolvimento agrícola, os caras do maquinário porque todo esse maquinário tem sido desenvolvido no Canadá. Incrível, incrível. E canadense a gente sabe que é sério, assim como o francês. Eles comprovam o que eles falam. E tudo isso que eu tô falando é comprovado, é só pesquisar. Anota, pesquisa, aproveita, dá seu like, compartilha. Eu preciso, né? E esse tema também precisa. Como eu dizia, Mahatma Gandhi, não há beleza em tecido algum se ele causa fome e infelicidade. A maior produção de cânhamo industrial está no Canadá e na China. E ele reduz emissões de GEE. A gente está atrasado na situação climática, tanto erro esses 4 anos aí que ninguém pôde medir nada. Foi pior do que a Dilminha com a sua serra elétrica, que era um horror, né? Achava que não podia piorar. Saudades, Dilminha. Lula tá tentando, né? Mas tá uma palhaçada, quer dizer, se fosse uma palhaçada, ele tava rindo. Tá assistindo Porta dos Fundos, né? Mas não. É um combustível neutro em carbono. É um recurso completamente sustentável, o processo inteiro. E é uma cultura de plantação versátil. É óbvio que tem que ter correção no solo, em qualquer solo que se planta. Eu, que não sou engenheira agrônoma, sei disso. Sei fazer rastreamento de sustentável, ético. Só na bioenergia a gente já estava num lugar muito alto como o Brasil. E isso, eu acredito que, não sei, né, aonde está essa pesquisa dentro do Brasil e como seriam esses intercâmbios de estudiosos, né, do Canadá para cá, em realização em foco, em terra.
em local mesmo. O governo não tem várias terras. Para os próprios índios que não querem sair da terra. Para mim, que preciso de um lugar para ensinar e desenvolver isso em relação à fibra e fazendo a pesquisa. É uma cultura coerente. Eu não estou pensando em coerência só daqui 8 anos. É coerente para daqui 100, 200, 300 anos, até mais. Ela equilibra. Então, você pega uma cidade como São Paulo, você pega ao redor dela, porque você tem que limpar o oxigênio. Você planta cânhamo, vai ajudar em grande quantidade, sim. Só que daí depende das sementes, existem muitas variedades. A produção de energia sustentável, a redução de GE, tudo está alinhado com a linha de interesse dos canadenses, pois existe uma capturação de CO2, melhorando ainda mais a perspectiva e técnica econômica. Fora as embalagens, ele é antibactericida, embalagem de isolamento. A investigação de investimento é de política estatal. Na China é. No Canadá tem tudo para ser. Pois colabora em diminuir por ano 0,05% a temperatura. Sabe aonde está insuportável? De quem? Tipo Maringá, Cuiabá, esses lugares. O aumento da procura, os benefícios causados na agricultura do Canadá, em sistemas de coprodução, como biorefinarias para o cânhamo industrial e vantagens são significativamente rápidas na matéria-prima de bioenergética. Também foi feito um acordo com Paris, com a produção de fibra, que custa 1,26 dólares por acre, dólares canadenses, né? Ó, de 1920 que começou, 1938 mais especificamente, começou essa cultura moralista sem sentido. Tá, entendemos que tava num pós-guerra, isso aqui, enfim. Não sei, eu tava lá não. Você tava? Não sei, talvez não. Então a gente tem o quê? Um biocarvão do cânhamo, que é um combustível sólido. E ele tem alta lucratividade. Não, você tira de tudo, né? Da flor, da folha, do caule, do tronco, da raiz. E o que é isso? É um cuidado paliativo do país com as próximas gerações. Vocês estão pensando tudo para se reeleger, né? De 4 em 4 anos, estão pensando só em vocês. E a gente? E os que ficam? E os netos de vocês, bisnetos, tataranetos? Ninguém mais pensa nisso.
É muito simples, como moralista, você separar através da medicina, da ciência. Todos nós estamos perdendo. Até quem tem a plantação de algodão, quem tem a de soja, quem tem. É outra vida. Lógico que todo início de investimento demora quantos anos para rodar, né? Tudo isso tem que ser contado também. Então, os cuidados paliativos têm uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria e qualidade de vida do paciente e seus familiares diante a uma doença que ameaça a vida, por exemplo, um câncer. A gente está tendo isso em relação ao quê? Ao meio ambiente. A gente já foi avisado, está sendo avisado, tá... Tem gente que está sofrendo na pele, é horrível. Então, o foco presidenciável, político, deve ser, né, no caso do médico, o foco não é na doença, e sim no ser vivo. O foco deveria ser no que vai ficar, no que vai continuar. Isso sim é progresso. Isso sim é um bem maior, né? É uma ordem. E faz parte de uma linguagem universal. Vocês acham que a China, né, se reorganiza tão fácil? Será que é fácil? Né? É, quando a gente libera só através de uma Unimed, não é um benefício de uma comunidade, sim de casos de individuais. E o uso como flor são casos individuais, com certeza. E isso deve vir numa carteira de motorista? Com certeza. Na operação de máquinas? Com certeza. Quanta gente fuma, bebe, enfim, e faz tudo isso? Como que vai ter o controle? Quem que tá ganhando muito mais dinheiro que vai perder essa mamata, né? Só pode ser isso. Porque, gente, o Estado é laico ou laico é o nome do cachorro de quem tá lá esbravejando e demonizando algo que é um bem muito maior, até para eles que têm terra. É para todo mundo o bem maior. Existe uma desigualdade, principalmente nessa linguagem, que não é universal deles, é uma maluquice. Que eles cobram impostos das pessoas que não têm o direito de ser elas e nem casar com quem elas querem. Isso é um outro assunto, né? São raros os locais de solo no Brasil que têm dificuldade com essa planta. Aí já começa a ser maravilhoso. A disciplina da consciência desses poderes da política ficou aonde nessa história toda?
Essa pergunta aqui fica, porque para mim não faz sentido algo que é fitoterápico, que é fitoenergético, que você pode ter o têxtil, você pode ter uma condição bioenergética nova, que você tem renovação de CO2, que você consegue melhorar, ou pelo menos chegar a um ponto de equalizar, que já é um grande sonho, por exemplo, uma cidade como São Paulo, equalizar a questão do ar. Existem mais de 30 mil artigos científicos. Vai melhorar nosso solo, em tudo. E daí eles querem classificar sem ter uma ordem médica e fazer exames e tudo mais, porque demonizam a sativa. Gente, essa planta é o babado, né? Imagina ela no site de fofoca, só ia dar ela. Sativa é... E a sativa L, gente, que é pra têxtil, que vai pra comer. Gente, tem uma linha gigantesca, Natura, Boticário, e é tudo pro mundo. Um mundo muito maior. Parem de ser ridículos e crianças mimadas. Cadê o psiquiatra de vocês? Psicólogo. Não, às vezes, né, o psiquiatra... Fora a indústria farmacêutica brasileira em exportação desse remédio. E a indústria alimentícia é gigante. É só ter correção de solo, não tem essa de regar. E daí o tipo, a pessoa descobre lá no exame de sangue, através de um SUS, se ela deve consumir o óleo, o fumo. E desse pessoal que trafica, vira o quê? Jardineiro, vira, sei lá, daí entra na alquimia, enfim, não sei, eu não tenho laboratório bioquímico, isso é coisa de bioquímico. Entendo de fibras naturais. E é ridículo. É ignorância na etimologia da palavra mesmo. Quem puder me ajudar a replicar, a compartilhar sobre esse assunto, e se tiverem dúvidas, me pergunte aqui ou em redes sociais, enfim. Um beijo e uma semana abençoada, sem a demonização da sativa, e que o nosso parlamento olhe para esse algo maior, né? Poxa, não foi o demônio, foi Deus que inventou 12 mil anos, gente. Vocês acham que Jesus estava embrulhado em quê? Algodão egípcio da sua cama, do lençol? Não. Nem cedo.